Olá, sejam todos bem-vindos ao terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Eu sou o professor Fábio Pistori, professor do Unisalesiano de Araçatuba, delegado de polícia, e hoje temos a grata satisfação de termos ao nosso lado o palestrante e também delegado de polícia, Dr. Igor Vinícius Nogueira Jorge, que é professor da Academia da Polícia Civil do Estado de São Paulo, professor de Inteligência Cibernética do Ministério da Justiça, palestrante e autor de diversas obras jurídicas ligadas à área da investigação de crimes cibernéticos, investigação tecnológica, direito eletrônico, inteligência policial e também de segurança na internet. Professor Igor, gostaria de agradecer a presença de Vossa Excelência e dizer que o convite feito ao senhor não foi um convite aleatório. Pelo contrário, foi um convite pontual, justamente pela relevância do tema a ser tratado por Vossa Excelência essa noite, que é justamente crimes cibernéticos. Nós sabemos que os crimes virtuais vêm sendo uma crescente, infelizmente, na nossa sociedade, e temos certeza de que, além de tratar do tema sob o aspecto jurídico, também irá trazer diversas dicas aos nossos ouvintes acerca da segurança na internet. Ao meu lado, o colega, também delegado de polícia, professor também do Unisalesiano, professor Alessander Lopes Dias, a quem passo a palavra. É uma grata satisfação de tê-los conosco nessa palestra que tem esse aspecto inovador, uma vez que o tema a ser abordado é um tema muito atual, que trata sobre crimes cibernéticos, crimes virtuais, onde o doutor aborda com ilustre sabedoria e brilhantismo. Então, a gente aguarda aí há muito tempo esse retorno do doutor Igor para essa nova palestra conosco. Obrigado, professor, pela sua presença. Muito nos honra com a sua palestra na data de hoje. Olá, uma boa noite. Primeiro que eu agradeço bastante, doutor Fábio, doutor Alessander. É motivo de muita satisfação, muita alegria eu retomar, apresentar uma nova palestra no Unisalesiano. Eu fico muito feliz com essa oportunidade. E antes de iniciar, eu quero compartilhar a minha tela. Já vou compartilhar por aqui. Já está compartilhando. Então, eu também aproveito para agradecer e cumprimentar a todos que estão assistindo. E a ideia é falar sobre as novas perspectivas sobre a tecnologia e a investigação criminal. Dentro desse contexto, sempre que eu tenho iniciado, eu coloco o endereço do meu site, onde eu tenho apresentado alguns livros, artigos, capítulos de outras obras que tratem dessa temática. E nesse contexto também eu já inicio falando sobre algumas obras que eu tive a oportunidade de escrever, de coordenar, como o livro Direito Penal e Investigação Criminal Tecnológica, onde falamos sobre a importância da tecnologia na investigação dos homicídios, dos crimes contra a vida e dos crimes contra o patrimônio. Também publiquei em 2018 a série Investigação Criminal Tecnológica, volume 1 e 2. Também tive a oportunidade de escrever a obra Crimes Cibernéticos, Ameaças e Procedimentos de Investigação, escrevi junto com o Emerson Vente, outro delegado de polícia da área. Também tive a oportunidade de coordenar a obra Relatos sobre Investigação de Crimes Cibernéticos, junto com outro delegado de polícia que esteve bastante tempo à frente da Divisão de Crimes Cibernéticos do Estado de São Paulo, o Dr. Gaetano Vergini. Também tive a oportunidade de coordenar o Manual de Educação Digital, Cibercidadania e Prevenção de Crimes Cibernéticos, e outras obras também, como o Tratado de Investigação Criminal Tecnológica, Enfrentamento da Corrupção e Investigação Criminal Tecnológica, Manual de Interceptação Telefônica e Telemática, também o livro Drones, Investigação Criminal e Segurança Pública, também a obra Direitos Humanos, Atuação Policial, Tecnologia e Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Também escrevi com mais dois amigos a obra Fake News Eleições, o Guia Definitivo.
E também, recentemente, foi lançado o Código Penal Comentado, onde eu fui um dos coautores e também coordenei, e também a obra Código Penal em Crônicas. É uma proposta diferente em que apresentamos cada um dos crimes do Código Penal sob forma de crônica. Então é interessante que cada crime existe uma crônica correlata de 1 a 2 páginas. E também eu coordenei a obra Guardas Civis e Polícia Judiciária, Legislação Especial Criminal Comentada, Academias de Polícia, da formação ao recrutamento, ou melhor, do recrutamento até a formação. Há alguns dias lançamos a obra Comunicação, Transparência e Informação na Atividade Policial, e também a obra Tratado de Inquérito Policial. Falar sobre o crime eletrônico nos faz pensar sobre a tecnologia, nos faz pensar sobre o cenário, o ambiente virtual, uma sociedade em rede, como Manuel Castells apresenta na sua obra. Uma rede que inclui as pessoas, que permite inúmeras possibilidades, mas também uma rede que exclui aquele que não faz parte desta rede. A nossa vida cada vez mais está dirigida pela tecnologia. E nesse contexto, eu diria para os senhores e as senhoras que o Homo sapiens é substituído pelo Homo cyber, aquele indivíduo que não consegue ficar longe dos meios tecnológicos. E hoje já existe, inclusive, uma doença que envolve a utilização excessiva da tecnologia e a dificuldade para deixar o celular de lado, a dificuldade para ter uma vida, ou ter uma rotina analógica. Quando se fala em homofobia, se tem muita relação com a dependência dos meios tecnológicos e os males promovidos por isso. Existe toda uma série de consequências que envolvem essa utilização exagerada. Por exemplo, eu vou apresentar alguns casos concretos e situações que se relacionam com o uso exagerado de internet. Por exemplo, baixo rendimento escolar, problema de desemprego, problemas familiares, abuso infantil quando uma criança ou um adolescente utiliza meios tecnológicos, redes sociais e aplicativos instantâneos sem a vigilância de um adulto, aquelas situações o caso da baleia azul, que algumas pessoas até cometeram suicídio. Um caso concreto recente que o indivíduo ficava muito tempo na internet, passou a fazer parte de grupos de ódio, especialmente grupos que tratavam do nazismo, e aí, a partir do momento que o pai dele fica desempregado, ele fica muito doente, fica num estado emocional muito abalado, e em certo dia ele tenta promover o ataque a uma escola. Temos que pensar sobre o uso exagerado dos meios tecnológicos. Eu falarei que a tecnologia ela pode trazer prejuízo ou pode trazer benefícios para a sociedade. E uma das hipóteses dos prejuízos decorrentes da tecnologia são os chamados crimes cibernéticos, que podem ser conceituados como as condutas previstas no Código Penal ou em leis penais especiais praticadas por intermédio de dispositivos informáticos. Esse é o nosso conceito de crimes cibernéticos, em que pese existem inúmeras definições para isso. Crimes de alta tecnologia, crimes high-tech, crimes de computador, crimes informáticos. Então, existe aí uma ampla gama de denominações, mas a ideia essencial é que existe um meio tecnológico sendo empregado para a prática delitiva. E fizemos, quando eu e o delegado Emerson Vente escrevemos a obra Crimes Cibernéticos, nós fizemos, apenas para fins didáticos, uma classificação. E nós colocamos as condutas indevidas praticadas por dispositivos informáticos. Então, esse seria um gênero que se divide em duas espécies. Uma espécie seria as ações prejudiciais atípicas. São aquelas condutas que pese elas causam algum dissabor, algum transtorno, ou até algum prejuízo para a vítima, não são consideradas condutas criminosas. Exemplo, o cidadão trabalha em uma grande empresa, sem querer, ele baixa um vírus no seu computador, porque ele instala um artefato malicioso, ou um programinha pirata contendo esse artefato malicioso,
e todo o banco de dados daquela empresa é perdido em razão disso. Perde tudo. A empresa sofre um grande prejuízo, tanto reputacional quanto um prejuízo diretamente financeiro. A vítima, o proprietário da empresa, procura a delegacia querendo elaborar uma ocorrência pelo crime de dano. Acontece que o dano praticado por negligência, por imprudência ou por imperícia, que é o sinônimo do dano culposo, não é previsto no Código Penal. Então, esse indivíduo, ele, em tese, ele não teria praticado esse delito. Nós poderíamos tentar pensar em outras hipóteses, mas o crime de dano, nesse caso, não está presente. E mesmo outra hipótese dependeria muito do caso concreto, de algumas peculiaridades. E dentro dessa classificação, que nós falamos sobre ações prejudiciais, temos também os crimes cibernéticos. E, no caso, crime cibernético, dividimos os crimes cibernéticos em duas classes, que são os crimes cibernéticos abertos e os crimes exclusivamente cibernéticos. Eu falaria o seguinte, que a ideia de crime cibernético aberto diz respeito com a possibilidade do indivíduo praticar um crime, tanto da forma tradicional como da forma digital. Ou seja, aquele cidadão, ele, por exemplo, comercializa drogas em um site, na internet, comercializa drogas em um grupo do Telegram, ou comercializa drogas nos fundos da casa dele. Por outro lado, temos também os crimes exclusivamente cibernéticos. E o que seriam os crimes exclusivamente cibernéticos? Como o próprio nome indica, crime exclusivamente cibernético é aquele que somente pode ser praticado por um meio tecnológico. Não é possível praticar, por exemplo, fisicamente um crime. Por exemplo, invasão de dispositivo informático. Não é possível ingressar fisicamente dentro do computador, em que pese é possível fazer o ingresso pelos meios eletrônicos, pelos meios virtuais. Então, o crime exclusivamente cibernético tem como característica o fato de que somente pode ser praticado por meios tecnológicos e por isso que leva o nome exclusivamente cibernéticos. Então, aqui a gente explicita mais detalhadamente essa questão, essa diferença entre os dois tipos de crimes cibernéticos e também as ações prejudiciais atípicas, como falado anteriormente. Nessa linha, eu lhes pergunto, qual que é a finalidade de classificar? Como falei anteriormente, o objetivo é de apresentar de forma didática que uma determinada conduta, que apresentada em uma unidade policial, por exemplo, ou onde um advogado peticiona perante uma unidade policial, deve ser aferido se aquela conduta é necessariamente criminosa. Falamos isso porque a conduta pode não ser criminosa, em que pese essa conduta cause algum dissabor ou algum problema para a vítima. E aí, continuando, eu falaria sobre phishing. Phishing é a pescaria virtual das informações da vítima. O phishing envolve induzir a vítima a executar um determinado código malicioso, ou seja, instalar um vírus no seu computador. Então, o criminoso, por exemplo, ele inventa uma história para que a vítima faça isso. E também, outra possibilidade, é o convencimento da vítima para que a vítima preencha um determinado formulário. Mas que formulário é esse? Um formulário com os dados do seu cartão de crédito, por exemplo. Mas aí vocês vão me perguntar, mas ninguém vai preencher um formulário com os dados do seu cartão de crédito. Realmente. Porém, o que acontece? Em uma situação dessa, aquele indivíduo é convencido a, por exemplo, clicar em um link que direciona ele ao site das lojas, uma determinada, um grande marketplace brasileiro, uma grande loja que vende certos produtos. Ele acha que ele está acessando aquela loja, compra alguns produtos eletrônicos muito baratos, e aí ele passa, a partir desse momento, a preencher os dados do seu cartão, e o criminoso
que tem acesso a isso, o criminoso, o que ele faz? Ele usa esses dados, por exemplo, para fazer compras ou praticar qualquer outro tipo de prejuízo no nome da vítima. Também dentro da ideia de phishing, temos a possibilidade daquele indivíduo que ele fornece as suas informações sensíveis para o criminoso. Em termos de engenharia social tem várias características. Dentro dessas características, nós temos a ancoragem, o efeito saliência, a manipulação. Então, no caso, o que o criminoso faz? Ele usa o nome de uma instituição que seja muito conhecida, ou muito respeitada. Então, ele usa o nome Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário, IBGE, Portal G1 de Notícias, enfim, Terra, UOL. Então, ele usa o nome de alguma instituição que seja muito conhecida, ou alguma empresa que seja muito conhecida também. E dentro desse contexto, uma outra característica da engenharia social é o efeito saliência. E no efeito saliência, a ideia é que o criminoso ele chama a atenção da vítima. Então, ele apresenta uma mensagem que deixa a vítima com medo. Você será preso, você está sendo intimado, ou qualquer outra informação que deixa a vítima com receio de ter que sofrer algum problema. E, por fim, um outro aspecto, quando apresenta essas características iniciais da engenharia social, é a manipulação das emoções da vítima, uma situação em que a vítima tem despertado nela o medo, a raiva, a curiosidade, o rancor, o desejo. Ele vai criar uma história fantasiosa com esse objetivo. Se percebe, quando se fala em engenharia social, que o criminoso apresenta histórias muito convincentes, ele explora muitas vezes relacionamentos, certos contextos sociais. O criminoso manipula as emoções da vítima, muitas vezes até mesmo criando certas necessidades para ela, utiliza cargos, emblemas, logotipos, por exemplo, induz uma ação imediata da vítima, por exemplo, apresentando um problema, uma urgência. Ele se passa por um familiar da vítima e fala que ele sofreu um acidente e que é necessário fazer um pagamento. Uma oportunidade exclusiva, em que o criminoso oferece um iPhone por 1/3 do valor do mercado, um veículo pela metade do preço, ou escassez. Olha, estão esgotados, por exemplo, durante a pandemia, principalmente naquela primeira fase da pandemia, criminosos criavam sites que vendiam máscaras, e existia assim uma escassez de máscara naquele período. O que eles faziam? Eles vendiam essas máscaras por um preço muito alto, e algumas empresas até entregavam um produto de uma péssima qualidade, outros nem isso faziam. Eles, em posse dos dados bancários da vítima, eles não só não entregavam o produto, como eles faziam diversas compras a partir desses dados. Então, o engenheiro social, e eu penso que o criminoso ele não deve ser chamado de engenheiro, né? Mas talvez o engenhoso social, como o professor Spencer coloca essa situação, da engenhosidade social, ele vai usar informações públicas ou informações pessoais, informações privadas, que estejam disponíveis ou sejam sigilosas. A ideia é atrair a atenção da vítima, seja apresentando um certo sensacionalismo, oferecendo um certo interesse pessoal, uma empatia, isso no ambiente virtual ou presencial, porque pode ser que o indivíduo ele vai pessoalmente naquele local e entre em contato com a vítima e tenta convencer a vítima de alguma história fantasiosa. Então, sempre que existe algum indicativo como vantagem excessiva, uma promoção, um apelo emocional, uma urgência, podemos estar diante de uma estratégia de ataque, uma estratégia de obter vantagens ilícitas por intermédio da engenharia social. Apresento também algumas técnicas dos criminosos que no período aí do início desse ano eu identifiquei nas unidades por onde eu trabalhei. E uma fraude muito comum envolve e-mail, a pessoa recebe uma mensagem escrita, muitas vezes ele precisa clicar para obter os dados, ou clicar em um anexo, em um determinado link, conteúdo malicioso,
Também, nesse contexto, sites maliciosos, como um site de banco falso, ele cria um site falso do Banco do Brasil, do Banco Bradesco, por exemplo. Marketplace, então ele usa lá, grandes lojas que vendem produtos pela internet, Mercado Livre, Submarino, lojas americanas, qualquer outra loja, Fast Shop, sei lá, ele usa esse tipo de estratégia. Ou porque ele inventa o nome de uma loja, ou ele usa o nome de uma loja que já existe. Os golpes de leilão, o pessoal vai comprar um veículo ou qualquer outro objeto e nunca receberá aquele produto, também são muito comuns. Existe o phishing, que é a prática do phishing com áudio, usar um áudio do WhatsApp para convencer a vítima, por exemplo. Existe também o smishing, que é a utilização de mensagens SMS. E com a inteligência artificial, isso fica muito mais complicado, porque o criminoso pode utilizar certos processos de forma automatizada para praticar essas fraudes. Em termos de redes sociais, temos visto crimes que envolvem perfis falsos, perfis cuja aquela imagem é uma pessoa desconhecida, ou uma imagem feita por inteligência artificial, por exemplo, ou outras situações em que o indivíduo, que é criminoso, ele entra em contato com a vítima, e aí o que ele faz? Ele entra em contato com a vítima, pede, com a vítima não, na verdade, com familiares da vítima, e pede dinheiro, inventa qualquer história para receber determinado valor. A questão da obtenção das informações das vítimas pelas redes sociais, então o criminoso passa a acompanhar o que a vítima faz. Hoje as pessoas ostentam muito, apresentam muitas informações sobre o que estão fazendo, e tudo isso coloca em risco essas pessoas, já que o criminoso ele usa os dados, as informações pertencentes às vítimas. E a questão da divulgação das iscas, onde o criminoso ele vai disseminando links para que eventuais vítimas cliquem naqueles links. O whaling é o phishing de executivo, de um CEO de uma empresa. Então ele usa os dados do chefe da empresa, o WhatsApp, usa o número de outra pessoa, de alguma liderança daquela empresa. Então, ou ele usa isso, ou ele cria perfis e tenta ingressar para obter informações. Muito parecido é o Spear, que são ataques personalizados, existe todo um trabalho de estudo detalhado sobre a vítima. Tem também o chamado ataque homográfico. O ataque homográfico é aquele que ocorre uma manipulação dos links. Então, o que o criminoso faz? Ele cria um site semelhante ao Submarino. E aí no endereço do site ele coloca submarino2024.com, por exemplo. E as pessoas acham que estão acessando o site correto, já que é um site que imita aquele. Existe o farming, que o criminoso ele altera o host do computador, ou seja, ele desvia o tráfego. Então, você acha que está acessando o site do Banco do Brasil, você está sendo levado a um site cópia do site do Banco do Brasil, porém, aquele site é um site criado pelo criminoso para recepcionar os dados da vítima. Então, o phishing é diferente do farming, já que no phishing existe uma obtenção ilícita dos dados da vítima, seja por correio eletrônico, seja por redes sociais, não é só por correio eletrônico, como está colocado ali. E o farming, que ele utiliza informações, por exemplo, por uma página, por exemplo, ele apresenta uma página e, por exemplo, ele consegue obter certas informações da vítima e fraudar a vítima em razão disso. Para evitar farming, sempre um bom antivírus, evitar sites suspeitos, evitar um provedor de acesso confiável, ou melhor, utilizar um acesso confiável, utilizar VPN, utilizar autenticação em 2 fatores. Então, quando se fala em farming, já falamos sobre a questão do farming, é interessante levar em consideração que ele vai redirecionar a navegação. A vítima usa o computador dela e ela já é direcionada a um site falso. E comportamento seguro na internet, o que é isso? É você ter um senso crítico e pensar antes de tomar qualquer atitude no âmbito digital.
É você buscar informações, a maior quantidade possível de informações, você conversar, verificar se aquele fato é verdadeiro, verificar se aquilo é verdadeiro ou mera desinformação. Muito cuidado com o viés político. Muita gente, por uma questão política, passa a disseminar notícias falsas, chamado fake news. Então, é importante analisar também se aquela proposta ela envolve algum aspecto que te faz crer que estamos diante de um golpe. É o chamado indicativo de golpe. Ainda falando sobre comportamento seguro, é interessante levar em conta que, além do antivírus e da atualização constante do antivírus de todos os aplicativos daquele dispositivo, existe a necessidade de utilizar uma rede virtual, uma VPN para permanecer anônimo, uma senha forte, um gerenciador de senhas para armazenar as senhas, porque a pessoa deixa as senhas muitas vezes no bloco de notas do celular, e aí o criminoso mantém isso, consegue alterar todas as senhas da vítima. Então, o que acontece? Comportamento seguro envolve também uma senha forte, o gerenciador de senhas, a autenticação em 2 fatores. O risco, quando é feito um download, hoje um dos maiores vetores de fraudes e prejuízos para as vítimas são os links, que a pessoa clica em um link e é direcionado a uma outra página, e também download que ele acaba fazendo e tem o objetivo de fraudar ele ou causar qualquer outro problema para ele. Muito cuidado com senhas lógicas, imagina. O professor Kotait, que é torcedor do Palmeiras, ele coloca lá, Palmeiras campeão mundial 2024. E aí todo mundo vai falar, poxa, mas o professor, ele é palmeirense roxo, ele vai trabalhar, geralmente, com a camisa do Palmeiras. Brincadeira, né? Mas o problema de senha lógica é isso. Qualquer pessoa que conhece um pouquinho da rotina daquele indivíduo, ele muitas vezes consegue identificar a senha. O cidadão tem um cachorro, a senha dele é o nome do cachorro. O cachorro dele morreu. Morreu que ano? Ano passado. Coloca. Totó 2022. Senhas iguais. Senha de e-mail, senha de banco, senha de compras, de fóruns. Todas senhas, muitas vezes senhas iguais. E aí tem uma questão interessante. Uma questão relacionada com o seguinte. Quando tem uma senha para tudo, quando um dispositivo for violado, pode ser que o criminoso utilize a mesma senha para promover outro tipo de fraude aí nesse contexto, tá? Então é importante tomar muito cuidado com essa questão relacionada com senhas. Porque, voltando àquela linha de raciocínio que eu havia perdido, a pessoa tem a mesma senha para o banco, para a rede social e para um fórum na internet. Se ocorre vazamento de dados daquele fórum, o criminoso, em posse do login e senha, ele tenta acessar o e-mail. Opa, é a mesma senha. Já vai ficar com o e-mail, porque ele vai mudar a senha, colocar outro telefone, outro e-mail para autenticação, para dupla verificação. E aí, continuando, ele vai lá nas redes sociais. Poxa, mesma senha. Então ele vai tomando tudo isso, todas essas redes sociais também. A questão da dupla verificação pode ser feito por SMS, mas o ideal é que seja feito por aplicativo, porque SMS, caso o criminoso pratique o chamado SIM swap, que o criminoso se passa pela vítima e vai até uma loja, pede para habilitar o número da vítima no telefone dele. E aí ele passa a enganar as pessoas das mais variadas formas. Cuidado também com a síndrome do clique, aquela mania que as pessoas têm de clicar em todo link que recebem. Vamos falar um pouquinho sobre os crimes cibernéticos mais frequentes, mas antes disso quero que vocês saibam que geralmente, quando se trata de uma fraude eletrônica ou de um furto eletrônico, crimes criados no ano de 2021, no Código Penal, se percebe o seguinte, além daquele crime, além de um eventual estelionato qualificado, por exemplo, em razão de ter sido praticado no ambiente virtual, temos também mais 2 tipos de crime. Geralmente temos organização criminosa, por quê? São grupos onde cada um dos envolvidos, eles
fazem parte daquela organização, eles têm funções pré-estabelecidas, e também, ainda nesse contexto, o crime de lavagem de dinheiro, porque ele tem que dar uma destinação lícita para esse dinheiro, certo? Primeiro crime que está previsto no artigo 154A do Código Penal, que é aquela conduta daquele indivíduo que ele vai invadir um dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim, e aí tem um ponto importante, objetivo. Então, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização da vítima, tá certo? Ou com o seguinte objetivo: instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Então, muita gente se confunde, mas na minha concepção, esse crime tem dois aspectos essenciais. Ou o indivíduo que praticou o crime, ele invadiu aquele dispositivo para obter, alterar ou excluir dado ou informação, ou ele praticou o crime para instalar vulnerabilidade naquele dispositivo. Para quê? Para obter vantagem ilícita. E aí tem algumas situações, alguns casos que a pena é aumentada, algumas situações específicas. Vocês podem olhar na lei. Crime de fraude eletrônica. O criminoso usa informações de redes sociais, de contatos telefônicos, e-mails ou qualquer outro meio analógico. Para quê? Para enganar, para praticar a fraude. E aí, nesse contexto, o que acontece? Ele, a partir de 2021, teve uma pena aumentada, a pena passou a ser de 4 a 8 anos de reclusão. Algumas notícias, como essa: mulheres perdem 5,6 mil reais em golpe do WhatsApp em Araraquara. Idosa cai em golpe do WhatsApp, perde mais de 10 mil. Gente, isso não é nada. Vocês não têm ideia como já vimos toda a situação. Hoje, eu apresentei aula no curso de formação dos professores, né, nessa área, na Academia de Polícia. Estão sendo capacitados, né, os professores. E o que acontece? Falamos sobre um caso que a vítima procurou a unidade policial. Na verdade, o filho dela procurou porque ela se envolveu com um homem, é aquilo que a gente chama de golpe do Dom Juan virtual. É um homem que morava na África e ele viria a morar no Brasil. E ele ofereceu uma oportunidade única de investimento para ela. Outra característica desse tipo de crime. E qual é o crime? Depois vocês cortam esse trecho, por favor. O que acontece? Ocorreu recentemente um caso de uma médica que procurou a unidade policial. Na verdade, o filho dela procurou uma unidade policial com ela, já que ela é muito idosa, mas ela conheceu um indivíduo que eles conversaram e criaram um relacionamento pela internet. A partir desse relacionamento, ele ofereceu uma oportunidade única de investimento para ela, outra situação que faz imaginar que se trata de uma fraude, e a oportunidade era ela comprar carros importados diretos da África. Ela pagava 5 mil euros, que seria média de 25 mil reais, e ela vendia esses carros por pelo menos 50 mil reais. Ela foi investiu 160 mil reais aproximadamente, e ela percebeu que era uma fraude. Foi interessante que depois de 7 meses ela voltou na delegacia. Ela tinha caído em outro golpe. Conheceu uma pessoa pelo Facebook, passou a mandar dinheiro para ele, foi ver, era um golpe, quando ele começou a ameaçar. Quando ele começou a ameaçar ela, aconteceu isso. Ela registrou a ocorrência. Olha essa outra notícia, né? Fingindo ser delegado-geral de um determinado estado, um grupo usava o golpe do nudes. Esse golpe é muito comum. O criminoso se passa por uma outra pessoa, geralmente uma jovem do sexo feminino, que entra em contato com a vítima, manda nudes e pede que aquela pessoa mande nudes de volta. Quando ele manda, um familiar entra em contato, falando que ela era uma criança,
que ele vai ser preso, ou depois um policial, um suposto policial entra em contato, ou depois o advogado entra em contato, eles vão extorquindo dinheiro dessa vítima por bastante tempo. Golpe do Nudes. Presos 8 suspeitos de integrar a quadrilha, que era, na verdade, uma organização criminosa que praticava esse tipo de crime. Maior prevenção para esse tipo de fraude, qual é, gente? O espelho. A vítima tem que ser convencida a olhar no espelho. A vítima tem uma certa idade, é procurado uma pessoa bem nova que depois de alguns minutos está mandando nudes e pedindo nudes para ele. Tem ditado no sentido de que quando a esmola é muito boa, o santo tem que desconfiar. Apliquemos isso no ambiente digital que os riscos passam a ser menores. Fraudes quanto a boletos. Também existem inúmeras fraudes relacionadas com boleto, onde o criminoso gera boleto falso, gera boleto no seu computador e aí tem um vírus que altera o beneficiário do boleto, falsa negociação de dívida, a pessoa que manda o boleto por carta para a casa da vítima. E o furto eletrônico. Também crime que foi inserido no crime de furto a partir de 2021, e é aquele que usa algum dispositivo eletrônico ou informático. Para quê? Para violar qualquer mecanismo de segurança ou violar a utilização de programa malicioso. Então, essa é uma possibilidade desse tipo de fraude. Outra questão que é bem interessante é uma notícia: bandidos reciclam golpe velho para invadir aplicativos pelo ar. Como que é isso? O criminoso, ou ele convence a vítima a executar algum arquivo, instalar, na verdade ele está instalando um aplicativo invisível que vai monitorar tudo que ela faz e tirar todo o dinheiro da conta dela. Ou em outros casos, o criminoso se passa pela vítima, faz o chamado SIM swap, ou seja, passa a usar o número de telefone da vítima. Por quê? Porque o criminoso vai lá no banco, vai na operadora de telefonia, leva um cartão, um documento, fala que é a vítima e pede para instalar aquele número naquele outro celular. E ele tenta obter também o e-mail da vítima, outros dados, aí em posse dos dados da vítima, que ele consegue essas informações na internet, comprando isso aí no mercado de produtos ilícitos, ele tem vários dados da vítima. O que ele faz? Ele, se passando pela vítima, ele recupera a senha da conta da vítima, porque vai fazer a recuperação de senha. Vai, às vezes, um código via SMS, ou um determinado código vai por intermédio de outro formato, né? Se não for por SMS, por e-mail, por exemplo, e o criminoso faz a recuperação da conta da vítima em razão disso. Vítima do golpe do Limpa Tudo pode pedir dinheiro de volta ao banco. Depende, gente. Em alguns casos isso é possível, mas se o banco comprovar que a vítima deveria ter tido ciência daquele fato, a vítima não vai ser ressarcida. Então existem várias notícias nesse sentido. A perseguição, que é o artigo 147A do Código Penal, que o criminoso ele passa a perseguir a vítima de forma reiterada, ameaça a integridade física, ameaça a integridade psicológica, impede ela de se locomover, muitas vezes restringindo a capacidade dela, porque ela não pode ir para algum lugar porque ela acha que vai ser agredida, ou ameaçada, ou estuprada, ou fotografada. E isso vai invadindo a esfera de privacidade, de liberdade da vítima. Também uma situação relacionada com o tipo de pena para esse tipo de delito. Algumas notícias sobre o stalking, porque quando essa perseguição ela é praticada no ambiente digital, temos chamado isso de stalking. Sendo que nesses casos, o criminoso ele pode, muitas vezes, incidir em crimes relacionados com a Lei Maria da Penha. Tem sido muito comum também. Registro não autorizado da intimidade sexual. Nesse caso, o indivíduo produz uma cena, ou o próprio ato sexual, ele fotografa, filma, sem que a vítima saiba, ou sem que ela autorize. Ele pratica esse crime. Mas se ele mostra esse conteúdo para alguém, ele já pratica mais um crime, um outro crime, na verdade.
E se ele filmar, ele incorre nesse 216B do Código Penal. Como no caso desse vizinho que estava filmando a vizinha. Porém, se ele divulga essa cena de sexo, ou divulga a cena de estupro, ou estupro de vulnerável, qualquer outra situação nesse sentido, sem o consentimento da vítima, ele também incorre nesse outro crime, que é o 218C do Código Penal, que tem até uma pena maior, uma pena de 1 a 5 anos. Então, nesses casos, pode até mesmo se pensar em um concurso material, dependendo do contexto. Homem é preso após ameaçar ex-companheira de divulgar imagens íntimas dela nas redes sociais. E também, gente, os crimes relacionados com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nesse caso, existem inúmeros crimes que fazem parte, infelizmente, da rotina do trabalho policial. Vemos com muita frequência esse tipo de crime, como, por exemplo, aquele que divulga, que expõe à venda, né, material relacionado com abuso, imagem de abuso infantil. Eu nem utilizo o termo pornografia infantil, para mim pornografia é de adultos. Então, retomando. Como estava falando, a tecnologia ela tem todo um aparato de resultados que são muito negativos para a segurança pública, quando a gente considera que o criminoso utiliza desses meios tecnológicos para enganar as pessoas, para fraudar contas bancárias, para deixar vítimas traumatizadas. Mas, por outro lado, existe o lado bom. A partir do momento que a tecnologia é empregada na antecipação de certos cenários criminosos, a utilização do Big Data para, junto com determinados algoritmos que permitem realizar uma análise criminal capaz de impedir certos crimes, de oferecer uma resposta proativa a certas ações criminosas, quando a tecnologia é colocada como um instrumento para proporcionar uma maior eficácia da investigação criminal, é aquilo que nós chamamos de investigação criminal tecnológica. Ou seja, quando se utiliza inúmeros aparatos tecnológicos, como softwares, ferramentas que realizam a chamada inteligência cibernética, outros recursos que, além de anteciparem determinados cenários, permitem, por exemplo, uma resposta extremamente positiva a certos crimes, aumentando as incidências de responsabilização daquelas pessoas que praticam crime. Aqueles indivíduos que praticam crimes são responsabilizados em uma quantidade muito maior quando se usa a tecnologia com esse objetivo. Nesses termos, temos falado sempre da importância da tecnologia, da capacitação de toda a justiça criminal, dos advogados, juízes, promotores, delegados de polícia, e todos aqueles que fazem parte da segurança pública ou da justiça criminal. A partir do momento que a tecnologia é empregada, aumenta o resultado daquela ação, visando a paz social almejada por todos. Por isso, eu agradeço bastante a atenção e falo para vocês que é sempre um privilégio poder participar. Até a próxima. Professor Igor, em nome do Unisalesiano, agradeço a participação mais uma vez pela brilhante explanação. É sempre um prazer, é sempre uma honra tê-lo conosco aqui no Unisalesiano. Eu diria que não se trata de uma palestra, né? Mas um bate-papo de interesse coletivo. No momento em que nós estamos trabalhando, e eu falo isso também com conhecimento de causa, como delegado de polícia, que esse tipo de criminalidade, chamada criminalidade pós-moderna, ela vem apenas aumentando, né? E basta um toque no aparelho celular, basta um toque no nosso notebook, nós estamos expostos a essa gama de fatores que o senhor acabou de trazer para a gente aqui. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação, né? Dizer que, na verdade, foi uma palestra bastante elucidativa para todos nós que estamos acompanhando. Certamente também trouxe grandes dicas, né, de como evitar golpes, qual é o procedimento que temos que ter, né, ao entrar em redes sociais.
Então, tudo isso daí, sem sombra de dúvida, foi muito elucidativo, certamente uma palestra muito elucidativa e de grande proveito a todos aqueles que estão acompanhando. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de Vossa Excelência no nosso congresso, agradecer a todos aqueles que estão participando das nossas palestras. Um grande abraço a todos e continuem ligados ao nosso 3º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Um grande abraço a todos.